Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos períodos mais transformadores da história, a Revolução Industrial. Preparem-se para uma viagem no tempo, desde o final do século XVIII até o início do século XX, para entender como a Revolução Industrial mudou o mundo. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha por volta de 1760 e se estendeu até cerca de 1840. Este período foi marcado por uma série de inovações tecnológicas que transformaram a produção de bens. Antes da Revolução Industrial, a maioria dos produtos era feita à mão em pequenas oficinas ou em casa. Com a introdução de máquinas, a produção em massa se tornou possível. Uma das inovações mais importantes foi a máquina a vapor, desenvolvida por James Watt. A máquina a vapor permitiu que as fábricas fossem construídas em qualquer lugar, não apenas perto de fontes de água. Outra invenção crucial foi o tir mecânico, que revolucionou a indústria têxtil. A produção de tecidos se tornou muito mais rápida e eficiente, levando a um aumento significativo na produção. Com o advento das máquinas, as fábricas começaram a surgir em todo o Reino Unido. As fábricas eram grandes edifícios onde muitas pessoas trabalhavam juntas para produzir bens em larga escala. Isso levou a uma migração em massa das áreas rurais para as cidades, onde as fábricas estavam localizadas. As cidades cresceram rapidamente, muitas vezes sem planejamento adequado, resultando em condições de vida precárias para muitos trabalhadores. A Revolução Industrial teve um impacto profundo na sociedade. A classe trabalhadora cresceu significativamente, e as condições de trabalho nas fábricas eram frequentemente difíceis e perigosas. As jornadas de trabalho eram longas, e os salários eram baixos. Crianças e mulheres também trabalhavam nas fábricas, muitas vezes em condições ainda piores do que os homens. No entanto, a Revolução Industrial também levou a um aumento na produção e na disponibilidade de bens, o que eventualmente melhorou o padrão de vida para muitas pessoas. A Revolução Industrial transformou a economia de uma baseada na agricultura para uma baseada na indústria e no comércio. O capitalismo industrial emergiu como a força econômica dominante. As novas indústrias criaram uma demanda por matérias-primas, levando à expansão do comércio global. As ferrovias e os navios a vapor facilitaram o transporte de bens e pessoas, conectando mercados e economias de todo o mundo. Além das inovações na produção, a Revolução Industrial também trouxe avanços significativos na comunicação e no transporte. A invenção do telégrafo por Samuel Morse permitiu a comunicação instantânea a longas distâncias. As ferrovias revolucionaram o transporte terrestre, permitindo o movimento rápido e eficiente de pessoas e mercadorias. Os navios a vapor transformaram o transporte marítimo, reduzindo o tempo de viagem entre continentes. A Revolução Industrial teve um impacto significativo no meio ambiente. A queima de carvão para alimentar as máquinas a vapor levou a um aumento na poluição do ar. As fábricas despejavam resíduos industriais nos rios, poluindo a água. A extração de recursos naturais, como carvão e ferro, aumentou dramaticamente, levando à degradação ambiental. Esses impactos ambientais são um legado duradouro da Revolução Industrial. Agora, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre a Revolução Industrial. Primeira fábrica. A primeira fábrica têxtil movida a vapor foi construída por Richard Arkwright em 1771, em Cromford, na Inglaterra. Esta fábrica marcou o início da produção em larga escala e da mecanização na indústria têxtil. Trabalho infantil. Durante a Revolução Industrial, era comum que crianças a partir de 5 anos trabalhassem em fábricas por longas horas e em condições perigosas. As crianças eram preferidas pelos empregadores porque podiam ser pagas menos e tinham mãos pequenas, ideais para manusear máquinas. Urbanização. A Revolução Industrial levou a um rápido crescimento urbano. Cidades como Manchester e Birmingham cresceram exponencialmente durante este período. A urbanização trouxe desafios, como superlotação, saneamento inadequado e doenças, mas também oportunidades econômicas. Movimento ludita. Os luditas eram trabalhadores que destruíam máquinas em protesto contra a perda de empregos causada pela automação. O movimento ludita começou em 1811 e se espalhou rapidamente, refletindo a resistência às mudanças trazidas pela industrialização. Primeira linha ferroviária. A primeira linha ferroviária de passageiros do mundo foi inaugurada em 1825, ligando Stockton a Darlington, na Inglaterra. Esta inovação revolucionou o transporte, permitindo o movimento rápido e eficiente de pessoas e mercadorias. A Revolução Agrícola. Antes da Revolução Industrial, houve uma revolução agrícola que aumentou a produtividade agrícola. Inovações como a rotação de culturas e o uso de máquinas agrícolas permitiram que menos pessoas produzissem mais alimentos, liberando mão de obra para trabalhar nas fábricas. A ascensão da classe média. A Revolução Industrial levou ao surgimento de uma nova classe média composta por empresários, comerciantes e profissionais. Esta classe média desempenhou um papel crucial na economia e na sociedade, promovendo valores como trabalho árduo e educação.
A Revolução Industrial na Europa continental. Embora a Revolução Industrial tenha começado na Grã-Bretanha, ela se espalhou rapidamente para a Europa continental. Países como a Bélgica, a França e a Alemanha adotaram inovações industriais e se tornaram potências econômicas. A Revolução Industrial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Revolução Industrial começou no início do século XIX. A construção de ferrovias e a expansão da indústria manufatureira transformaram a economia americana, levando ao crescimento das cidades e ao aumento da imigração. A Revolução Industrial e a educação. A necessidade de trabalhadores qualificados levou à expansão da educação durante a Revolução Industrial. Escolas técnicas e universidades foram fundadas para treinar engenheiros, cientistas e outros profissionais necessários para a nova economia industrial. A Revolução Industrial e a saúde pública. As condições de vida nas cidades industriais eram frequentemente insalubres, levando a surtos de doenças como cólera e tuberculose. Isso levou a reformas na saúde pública, incluindo a construção de sistemas de esgoto e o fornecimento de água potável. A Revolução Industrial e os direitos dos trabalhadores. As duras condições de trabalho nas fábricas levaram ao surgimento de movimentos trabalhistas. Sindicatos foram formados para lutar por melhores salários, jornadas de trabalho mais curtas e condições de trabalho mais seguras. A Revolução Industrial e a arte. A Revolução Industrial também influenciou a arte e a literatura. O movimento romântico, por exemplo, surgiu em parte como uma reação contra a industrialização e a urbanização, celebrando a natureza e a emoção humana. A Revolução Industrial e a política. A industrialização trouxe mudanças políticas significativas. A classe trabalhadora começou a exigir mais direitos e representação, levando a reformas políticas e ao surgimento de partidos políticos que representavam os interesses dos trabalhadores. A Revolução Industrial foi um período de mudanças profundas e rápidas que transformaram a sociedade, a economia e o meio.